vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Saber e fazer. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se acertes. Jesus, João 13:17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda. Muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser aventurados, podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. E assim rezamos no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal e de fazer o mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje, por nossos irmãos, que Deus abençoe. Tem que colocar o microfone, isso? Precisa? Não sou muito adepta, mas eu vou colocar. Quando vê, eu estou gritando aqui, né? Vamos começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Estamos pela primeira vez aqui na casa, né? Agradecemos o convite pela irmã que nos contatou, a Marielle. Não sei se ela está aqui. Olá, Marielle. Tudo bem? Agradecemos o convite, a oportunidade de trabalho, né? Porque somos todos aprendizes do Evangelho, né? A gente sempre fala, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Como a mensagem que a irmã leu, né? A diferença grande do falar e do vivenciar. Por isso que nós ouvimos, falamos, estudamos, para expandir a nossa consciência, para chegar a uma época que a gente possa realmente vivenciar a boa nova de Jesus, né? Então a gente tem um grupo de arte que a gente coordena, que é na nossa casa espírita, que é Manuel Francisco da Luz, tem em Florianópolis. Então a gente traz o violão e a gente sempre canta também um pouquinho, né, nas palestras. Não é o grupo que está, né? Estamos só nós dois hoje, mas a gente traz a energia do grupo também. E também fazemos teatro, né? O grupo é grupo de arte espírita. Vou falar um pouquinho. Já fica a dica aí, se quiserem que estraga o teatro, é muito lindo. A gente tem mais ou menos uns 3 teatros por ano e a última peça está incrível, né?
do mestre, então a gente revive um pouco o Sermão do Monte. É bem forte. Se quiser, é só contatar, guardar aqui, não estou brincando. A gente vem com o carinho, né? Modesto. Não tem nenhum profissional, somos todos... Exatamente. Trabalhadores espíritas que gostam da arte, né? E a gente aí leva a mensagem dessa forma. Então, para a gente poder começar hoje a nossa reflexão através do Evangelho segundo o Espiritismo, que o tema é indulgência, a gente vai cantar uma musiquinha e se vocês quiserem sentir a letra, a harmonia, quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, tá bom? O vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodia suave, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê, o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodia suave, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. É uma prece essa música. Eu já tomar uma água que já se secou todinha na garganta. Essa música já é um convite para todos nós termos o olhar de ver a vida, né? O quanto a misericórdia divina atua na vida de cada um de nós. O quanto a misericórdia de Deus atua diariamente, o tempo todo na nossa vida. Nos oportunizando um recomeço, uma nova vida, um novo corpo, uma nova família, uma nova oportunidade, um novo ensinamento. O conhecimento do Espiritismo,
que derruba o véu da ilusão, somente da materialidade. Então essa música é um convite para a gente ver a vida com outro olhar. Com outro olhar. Ver o vento balança, a copa das árvores, os pássaros cantam, a prece, o quanto a prece nos fortalece nos nossos momentos. A prece que revigora, a prece que dá perseverança, que renova as nossas forças para a nossa caminhada espiritual aqui. O quanto somos auxiliados o tempo todo. Mas nós não vemos, muitas vezes não sentimos e achamos que estamos sozinhos. Mas nós não estamos. Em nenhum momento. Essa casa mesmo aqui, a espiritualidade está imensa. Trabalhando, nos intuindo para vir até a casa espírita, para trabalhar o nosso interior, as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Para quê? Para a gente evoluir, para a gente nos conectar a Deus nosso Pai, que nos criou. Nós somos todos esses filhos pródigos que a parábola diz. Nós nos afastamos, mas nós temos a oportunidade de retornar ao Pai pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós recebemos um convite diário. Nós recebemos o chamamento todos os dias a nos convidar para a gente olhar para nós como espíritos aprendizes evoluindo e trabalhar a caridade. O tema da reflexão de hoje é justamente a indulgência. O Espiritismo nos traz, quando Kardec perguntou para os espíritos qual é a salvação, o caminho, em que Jesus é o grande guia e modelo, o espírito mais perfeito que esteve aqui e que nos serve de roteiro para as nossas vidas. Os espíritos falam que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Ponto. Aí eles explicam o que é a caridade. E aí a gente brinca que é a BIP, né? Para a gente decorar nos estudos, né? A gente brinca. Caridade é o BIP. É a benevolência para com todos. A indulgência em relação ao erro dos outros. E o perdão das ofensas. Então a indulgência, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, faz parte da caridade. E fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos compreender o que é indulgência. O que os bons espíritos vêm nos ensinar? Se ela é tão importante assim para a nossa espiritualidade, qual é o sentido, qual é o significado dela? E aí nós temos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, quando eu falei da música, que a misericórdia de Deus está atuando com muito amor sobre todas as nossas vidas, bem-aventurados os que são misericordiosos. E a indulgência está bem nesse capítulo. Então, isso quer dizer que a indulgência tem a ver com a misericórdia. Né? E aí, no item 16 e 17, os espíritos protetores trazem uma mensagem para a gente entender um pouquinho mais o que é indulgência. E ele começa falando assim: hoje queremos falar da indulgência. Esse sentimento
tão dócil e fraternal, que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Aí agora nós vamos entender por que bem pouco a gente faz uso. O que seria essa indulgência? A indulgência não vê os defeitos do outro. Se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos. E se alguém descobrir, a malevolência descobrir, não usa de uma desculpa qualquer. Atenua a falta do outro. Então, aqui o Evangelho já está nos dizendo que a indulgência não vê o defeito do outro. Será que a gente vê o defeito do outro? Como é que está hoje? Como é que a gente vê? Porque hoje as nossas vidas estão muito expostas, né? Pela mídia, rede social, e a gente expõe muito também, né? O que está acontecendo? A gente está muito distraído. Nós estamos completamente distraídos lá, né? O dedinho. Parece que já nasce a criança, né? Sabendo que o dedinho é assim, né? Da rede. Nós estamos completamente distraídos para o externo, para fora, para a vida do outro, para o julgamento do outro. Olha como o outro vive, olha como ele é, olha como ela é, olha como ela se veste, olha o que está fazendo, está viajando, está não sei o quê. Então, assim, a gente está muito no outro e cada vez mais a gente julga a vida do outro e esquece de olhar para a nossa vida. É uma fuga. A gente esquece de olhar para nós mesmos, que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui com um propósito muito maior do que estar o tempo todo nos entretendo com coisas assim. Eu não estou dizendo que a gente não pode se entreter. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente busca uma fuga excessiva nisso e esquece de cuidar da nossa vida. Porque quem tem que cuidar da vida da gente somos nós. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós somos os responsáveis. E a nossa vida vai passando, né? A vida passa. E a gente tem que ter esse olhar. Então, a indulgência, se você vê o defeito do outro, você não olha com maledicência, você não julga. Qual é o maior exemplo? Jesus. Teve algum momento que o Cristo julgou a atitude? Pelo contrário, atire a primeira pedra quem nunca errou. Mas ele deu um ensinamento depois incrível. Vá e não peques mais. Então, à medida que a gente vai aprendendo, vai tomando consciência do que o Cristo vivenciou, porque ele teve que vir até aqui para a gente poder despertar. Ele teve que vivenciar aqui na matéria para a gente poder ver no dia a dia aqui, com as diferenças de evolução, entendimentos, entender como é que tem que viver aqui. Que nós não estamos no mundo espiritual, nós estamos aqui, na matéria, estamos sujeitos aqui a essa matéria. E como é que a gente vai viver aqui? Como é que a gente vai viver aqui na matéria? Veio Cristo para dar o exemplo como viver aqui na matéria. Ainda não conseguimos vivenciar ele? Não, mas isso não impede da gente ter ele como um guia e um modelo, a nos ensinar a dar um passo após o outro, e assim a gente vai caminhando na nossa evolução espiritual. Por isso também que a indulgência é importantíssima.
Porque nós somos imperfeitos. Nós queremos a compaixão do outro para os nossos erros, não queremos? Nós não queremos que o outro nos perdoe? Só que por que quando o outro comete, a gente não consegue daí perdoar? Mas a gente quer o perdão do outro quando a gente erra. Mas a gente não consegue perdoar o outro quando o outro comete um erro. Mas se a gente quer, para nós, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai evoluir? Por isso que a gente vive em sociedade, com diferentes escalas evolutivas, diferentes pensamentos, diferentes culturas. A diversidade do nosso planeta Terra é imensa. Já estamos em 8 bilhões, né? A população mundial. Imagina, 8 bilhões. Cada um é diferente do outro. Cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas virtudes. Não tem como a gente viver em sociedade e a gente não ser machucado pelo outro. Não tem como a gente gostar de todo mundo no sentido assim, tudo que o outro faz não vai me ferir. Não é isso que o Evangelho está nos dizendo. O Evangelho está nos dizendo para a gente perdoar, compreender que assim como meu irmão é um espírito imperfeito e está errando comigo e errou e ainda vai errar muitas vezes, porque a gente não erra só uma vez, né? Por isso que o perdão é 70 vezes 7 e não uma única vez. Então, é para isso que a indulgência vem dizer que fora dela não há salvação. A gente tem que procurar ser benevolente para com todos, indulgente com o erro alheio e perdoar as ofensas. E aí vem toda uma questão nossa, além de evolutiva, de saúde. Saúde física, mental, espiritual. Se a gente guarda mágoas, ressentimentos, hoje até a neurociência já tem comprovação que muda todo o nosso aspecto, nosso ser, a nossa energia, a nossa vibração. Aí tem um conto que é antigo da filosofia chinesa, né, que fala assim que um jovem, né, não tão jovem, um adulto, assim, jovem adulto, chegou para o monge e disse assim que ele estava muito cansado da vida. E aí o monge perguntou para ele, mas por que estás cansado da vida? Aí ele se sentou e aí ele percebeu que o jovem estava muito ansioso, estressado. E a gente não tem isso na nossa sociedade hoje em dia, né? Ninguém está ansioso, ninguém está estressado. E aí o ensinamento, né, desse monge falou assim, mas por que tu está carregando tudo isso? Aí o jovem chorou, né? Ele não aguentou. Por que tu está carregando tudo isso? E aí ele começou a falar da vida dele, o quanto ele já estava carregando tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta carência, dependência. Então a gente vive numa sociedade assim que a gente quer aprovação de tudo, né? Nos falta auto-amor, nos falta a gente olhar para o outro assim com mais dignidade humana. A gente julga muito. E isso não vai nos fazer bem. Então tudo que a gente faz contrário, né, o que o Cristo está nos ensinando, vai nos trazer um certo peso para a nossa vida. Ainda mais se a gente já tem uma determinada consciência. A gente já leu, já compreendeu, já... Então isso nos traz um pouco dessa cobrança. Não que a gente nos deva cobrar, né? Tem os livros espíritas, tem a da Joana de Ângeles que fala, né, que essa cobrança excessiva, a culpa, isso não é positivo. O positivo é a gente se responsabilizar.
A gente entender que a nossa vida cabe a nós. E a gente segura muitas coisas que poderiam ser soltadas, né? Digamos assim, a gente segura uma mágoa, um ressentimento, e a gente fica às vezes anos, às vezes até reencarnações, gente. Às vezes até reencarnações, séculos, às vezes. A gente fica com esse mesmo sentimento com um determinado espírito. Então, a gente tem que... Aí, o que a gente aprende, né? Que tem que perdoar o outro. Mas, na verdade, quando a gente perdoa o outro, a gente está liberando uma carga emocional pesadíssima de nós mesmos. É que nem aquele ditado que diz: o outro nos machuca e você que toma o veneno. Por quê? Porque você fica com a mágoa e o ressentimento. O outro vai viver a vida dele. Ele errou, mas ele vai viver a vida dele. E você fica ali, se corroendo. Porque fez isso comigo. Porque fez... Então, fica corroendo aquilo dentro de si. E isso gera sofrimento. Sendo que poderia simplesmente dizer: eu vou ter que compreender, porque eu também, muitas vezes, devo precisar do perdão de algumas pessoas. Né? Então, a gente tem que começar a fazer essa análise, chamar a nossa consciência para analisar, para raciocinar. O Espiritismo é fé raciocinada. Para pensar assim, não, mágoa não faz bem, ressentimento não faz bem. Então, eu não vou segurar isso. Eu não vou segurar isso comigo. E aí é que o perdão liberta. Porque você libertou a pessoa, porque você tirou essa mágoa, esse ressentimento dentro de si. Então, quem é que vai ficar bem? Mas como é que eu vou perdoar alguém que fez uma coisa muito ruim para mim? Ele não pode ser perdoado. Será que a gente não necessita de perdão? Será que ninguém errou aqui? Aí tem, né, aquela parábola que a gente sabe que tem um cobrador lá, que ele chega para o funcionário, né, o funcionário chega para ele e suplica o perdão das dívidas, né? Ele suplica o perdão das dívidas. E aí se compadece, né, daquele funcionário, que ele tinha família, que ele tinha isso, tinha aquilo. Ele, não, tá perdoado as suas dívidas. E o que esse irmão que foi perdoado, ele sai dali e vai fazer o quê? Ele vai cobrar o devedor dele. E aí o devedor dele faz o quê? Tem a mesma atitude que ele suplicou para ele, e ele, não, você vai me pagar porque você me deve. Tipo, ele recebeu a indulgência, ele recebeu o perdão, mas ele não soube fazer isso quando ele estava no outro lado, né? E aí o que acontece? Aí o que era o chefe dele, digamos assim, né? Descobriu e vai lá e diz, não, agora você vai então me pagar até o último centavo. Então, todos nós necessitamos de perdão. Então, da próxima vez que alguém pisar no nosso calo, nós precisamos lembrar do Evangelho. Nós precisamos lembrar do Evangelho que nos diz que... Daí vocês têm que dizer assim, mas eu não vou carregar esse peso. Isso não faz bem. Eu vou... Perdoar não é esquecer. Ninguém vai ter amnésia. Perdoar não é esquecimento. Tu vai saber que a pessoa te machucou. Perdoar realmente é não ficar recordando o tempo inteiro na cabeça, olha o que aquela pessoa fez, ou desejar mal para a pessoa. Perdoar é dizer assim, eu tenho a minha vida, eu decido não segurar isso, eu perdoo a pessoa, que essa pessoa seja feliz, que ela tenha o caminho dela, desejar coisas boas. Tá? Tem que cuidar do horário. Vamos cantar mais um.
Aproveita aí que eu já falei, agora tu canta. Vou descansar a voz, agora tu canta. Né, amiga? A gente precisa aprender tudo isso daí, né? Vamos cantar uma musiquinha. Eu tô tentando aprender, eu falo pra eles, mas ó, eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Começa com a gente, né? Vamos cantar uma música pra ajudar. Simplesmente. Ah, tá. Nossa, tô bem rouca. Tá, mas não agora. Viver é arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender o mundo de ilusões pra muito além daqui. Vem, deixa o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, santo de viver no alô bem insondável, razão da vida. Seria mais uma vez, né? Quase, tu viu que eu quase fui, né, pra segunda. Daí tu Eu tinha cantado mais uma meia hora, pra dar tempo pra uma próxima música, né? Então, essa música, né, ela fala... Como é que é o nome dela? Simplesmente. Simplesmente. Nós temos um amigo, né, que era... Simples assim. Tudo ele diz, simples assim. Ó, uma simplicidade. Essa música, então, né? Viver é a arte de aprender. Buscar e compreender que a vida é muito mais além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, né? O conhecimento que liberta. Ela é muito bonita. E depois fala do amor, né? O sentimento do amor. Para a gente finalizar esse tema, então, né, da indulgência e cantar mais uma música, já prepara aí os dedinhos. Nesse livro aqui, Livro da Esperança, né, no capítulo 26, ele fala assim: falando construímos, que é sobre a indulgência, né? Aí ele fala assim: não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar
os ângulos capazes de inspirar e encorajar a esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso. Então, quando eu li essa parte assim, eu fiquei pensando assim, o quanto o nosso mundo precisa de indulgência. O quanto nós estamos necessitados de indulgência. Não só receber, mas a gente também ser indulgente uns com os outros. Hoje em dia a gente, tem muitos preconceitos, a gente julga tudo. A gente não sabe a vida do outro, a experiência do outro, o que fez o outro agir de determinada forma. E a gente julga o tempo todo. É como se a gente estivesse uns contra os outros. E esquecido aquilo que Jesus mais deixou de ensinamento para todos nós. Amai-vos uns aos outros. Parece que a gente esqueceu. Hoje nós estamos num mundo que a gente cancela todo mundo. Quem pensa diferente é horrível. Então, o quanto a gente tem que ter cuidado. E aqui dizendo que a nossa fala constrói, mas ela também pode destruir. Então, que a gente use a nossa fala para construir. Não para botar as pessoas para baixo, mas para ajudar a reerguer, a trazer esperança, a divulgar as coisas boas. Se utilizemos, então, da internet, das redes sociais, que for, como queiram, aonde vocês estão, mas para levar o bem, para impulsionar o bem. Larga a sombra de ontem, os calhaus que te feriram, a noite já passou na estrada, que percorreste e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Então a gente se apega às vezes em alguma situação do passado, alguma coisa que a gente viveu, mais difícil. Todo mundo tem. Se eu perguntar para cada um aqui, todo mundo teve. Ou vai ter os desafios. Conversa em trabalho renovador. Louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias, impressões infelizes. E hoje, o que mais se divulga? É a boa notícia ou é a notícia temerária? Do medo, da insegurança? Como que a gente se sente diante das notícias? Mas é uma escolha, a gente pode se afastar delas. Uma escolha. Aqui está dizendo para a gente não se deter em demasia nessas coisas. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair alguma lição. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor, onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho,
por luz inapagável nas sombras do mundo. Não somente agindo, mas conversando também, por meio da palavra. Cantamos aqui. Agora é que tu escolheu, hein? Qual é? É. Ave Maria. É? Não é Ave Maria. Eu vou arriscar uma música que a gente faz tempo que não toca. Por isso que eu falei Ave Maria, mas ele não é Ave Maria. Mas é que fica legal. Tá bom. É, ele gosta de mudar tudo assim na hora, né? Mas a gente vai. É importante que a gente possa fechar os olhos agora, né? Finalizar com a reflexão, né? Que a gente tem indulgência. Mais um pouco, né? Quanto tempo eu perdi em caminhos tortuosos, quanto tempo eu fechei meus olhos, agora que estou vendo tudo indiferente, vendo o mundo se perdendo lentamente. O que fazer para mudar? Transformar meus sentimentos. Sei que vou modificar meu medo. O medo que me prende no caminho e não me deixa prosseguir, me faz andar sozinho, preciso resistir. Quanto tempo eu perdi em caminhos tortuosos, quanto tempo eu fechei meus olhos, agora que estou vendo tudo indiferente, vendo o mundo se perdendo lentamente. O que fazer para mudar? Transformar meus sentimentos. Sei que vou modificar meus medos. O medo que me prende no caminho e não me deixa prosseguir, me faz andar sozinho, preciso resistir. Já não há mais tempo pra ficar perdido. Pra vencer preciso ousar com Cristo. Já não Há mais tempo pra ficar perdido. Pra vencer preciso ousar com Cristo. Com Cristo eu vou ousar amar. Com Cristo, com Cristo eu vou ousar amar.
Obrigada, te agradeço. Adriana. Ricardo. Como É Luana e Ricardo. Ricardo, desculpa. Isso. Eu tinha gravado para não me enganar em Não tem problema. É muito bom ouvir vocês, essa reflexão suave, mas com a música que leva a gente a caminhos doloridos, a macia, né? Então, e como é difícil ser indulgente, né? Eu acho que a indulgência é maior ainda é conosco. Essa que é a pior, né? Também, né? Então, Tem possamos refletir sobre tudo que foi falado aqui nessa noite, pedindo a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima que venha nos auxiliar diante das nossas dificuldades, diante das nossas quedas, que possamos receber o amparo divino, que Maria possa orientar os nossos corações, acalentando a nossa mente, para que possamos sentir aquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida, que é a nossa trajetória, que não volta, que só espera cada um de nós dar o primeiro passo. Que essa prece possa ir de encontro a todos os filhos necessitados, a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, a todos aqueles que estão em tratamento nessa casa, Senhor, por toda a humanidade, acalente os nossos corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrada a palestra doutrinária da noite de hoje. Que ao sairmos daqui, possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos vocês que fiquem em silêncio e logo em seguida teremos o Pai. Que assim seja.